Motivação não emagrece ninguém. Entenda o que realmente funciona. Bom, meu nome é Gustavo Manprim, depois me apresento melhor. Eu quero dizer para você o seguinte, aqui nós vamos entender totalmente por que só motivação não emagrece e o que vai acontecer se você continuar fazendo a mesma coisa. Lógico, aqui eu também ensino como sair desse ciclo de autossabotagem. Fica comigo aqui até o final que eu vou explicar como isso vai funcionar. Quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta muito honesta. E pense assim comigo, quantas vezes você já esperou se sentir motivado? Simplesmente para começar, não é verdade? Vamos lá, começar a treinar, começar a dieta, começar uma nova fase, é sempre o mesmo caminho. E quantas vezes essa motivação simplesmente nem apareceu, ela não veio. E sabe o que é pior de tudo? Aqui eu gosto de compartilhar a verdade com vocês. Às vezes até veio essa motivação. O problema é que ela durou por poucos dias. Exatamente. Talvez até se estendeu um pouco mais, se estendeu por uma semana. Mas depois, a vida aconteceu. É como eu sempre explico para o pessoal. A vida é como ela é. Acontece várias coisas no meio do percurso. Então o cansaço chegou, os problemas aparecem, tudo vai ficando para depois. De repente, você muda totalmente o caminho das suas prioridades. E de novo, você sabotou, e de novo, você não fez. E se isso já aconteceu com você, eu quero te dar um dos maiores alívios que alguém poderia te dar agora, nesse momento. Pensa comigo, o problema não é a sua falta de motivação. É simplesmente assim. O problema é acreditar que você somente precisa dessa bendita motivação. Bom, vamos lá então. Existe uma verdade que quase ninguém te contou sobre o emagrecimento. E aqui você sai com a consciência e com a ação. Motivação é somente um estado emocional. E estados emocionais, eles são instáveis, exatamente. Eles mudam com o humor, eles mudam com o sono, eles mudam com o estresse que você está vivendo, o dia que você teve, tudo isso altera. E tudo isso é a vida como ela é. Construir uma vida baseada na motivação é interessante. Eu não sou contra a motivação, mas é como construir uma casa na areia. Se ela é instável, aonde você vai achar a estabilidade dessa casa? Uma hora ela cede. E sabe qual é o maior problema? Quando ela cede, muitas pessoas acham que falharam. Simples assim. Mas não falharam. Só confiaram na ferramenta errada. Exatamente assim. Viu como começa a ficar mais simples entender o porquê que a motivação não é a ferramenta melhor que tem para o emagrecimento? Bom, se você é novo por aqui, eu sou o Gustavo Manprim, sou terapeuta comportamental e personal trainer. Trabalho há mais de 20 anos online, offline, e o meu trabalho aqui é ensinar como organizar a sua mente, seu ambiente e o corpo para o emagrecimento, sem fazer com que isso seja uma luta constante, tá? Eu gosto de simplicidade, gosto de facilidade, porque mudar o corpo sem organizar o cérebro quase nunca funciona, principalmente ao longo prazo. Mas hoje você vai entender exatamente por quê. Vem comigo até o final, porque eu vou deixar tarefas para que você possa se livrar disso totalmente. Deixa eu só te mostrar uma cena, que é uma cena muito comum. Imagine um domingo à noite. Aquele domingo à noite que você decide. Amanhã tudo vai ser diferente. Vai chegar segunda-feira, então você já deixou comida saudável, você se organizou, está super empolgada. E aí a segunda-feira começa, e começa perfeita, começa maravilhosa, dá tudo certo. Dieta, treino, alimentação, os cuidados, a hidratação. A terça ainda vai, continua, vai tudo bem. A quarta já começa a ficar mais difícil. Chegou na quinta-feira, você está exausto, várias coisas aconteceram, e você só quer descansar. E aí na sexta, você já pensa, vai, semana que vem eu recomeço. Agora eu já entendi como que é, eu já aprendi. Percebe o ciclo?
que você acredita que já entendeu, mas sempre quebra no final? E sabe o que é pior de tudo? Às vezes você acha que é preguiça, mas isso não é preguiça. Isso aqui é neurociência. Eu vou te explicar. O seu cérebro foi projetado para economizar energia. Tudo que exige muito esforço, constante, ele vai interpretar como ameaça. Até porque vocês não fazem isso constante. Então ele tenta te levar de volta àquilo que é familiar, que é mais comum. 20% da nossa energia gasta no cérebro. Imagina se ele quer gastar isso. Mesmo que o familiar ainda não seja melhor para você, o cérebro ainda prefere o conhecido, mesmo que seja assim, algo que você sabe que não é tão saudável. E ele prefere não buscar o incerto. De vez em quando ainda, ele te cria alternativas para te sabotar. Bom, agora guarda essa frase porque ela pode mudar a forma de você agir. Presta bem atenção. Você não precisa mais de motivação. Você precisa de menos fricção. Quanto mais difícil for para você começar, imagina comigo aqui, menor é a chance que você tem de continuar. Concorda comigo? Então presta atenção. Por isso que a disciplina não nasce somente da força, tá? Não dependa só dessa força. Ela nasce de facilidades. Tudo aquilo que torna mais fácil, o seu cérebro abaixa a guarda e ele compreende que pode ser algo que não vai te ameaçar. E aqui entramos em um dos pilares mais poderosos da tríade do emagrecimento. Eu trabalho com um método onde o ambiente, é isso mesmo, o ambiente, porque muitas vezes você não precisa se tornar mais forte, você só precisa tornar esse caminho que você está fazendo, as escolhas mais fácil. E o ambiente influencia em tudo. Bom, vamos lá. O cérebro ele segue aquilo que é simples, o que está visível para você que exige menos energia. Lembra que eu falei? Ah, o meu cérebro quer gastar menos energia e não é preguiça. Ele está te defendendo disso. Então, se você vai gastar menos energia, isso não quer dizer que isso é fraqueza. É biologia. Olha que bacana. Começa a ficar muito mais fácil, né? Deixa eu te dar um exemplo mais prático, porque aqui eu explico como funciona e o porquê de cada situação. Se você parar de treinar, para pensar, você vai ter que treinar. Aí você tem que decidir todo dia qual o horário que você vai fazer, aonde você vai treinar, a roupa. Mas para pensar, cada decisão ela consome uma energia mental. E o cérebro cansado escolhe o quê? Conforto. Não sabe aonde vai treinar, o horário que vai treinar, o hoje não. Então agora imagine o contrário. Imagine que você já deixou a roupa separada. É essa que eu vou treinar. O horário definido. E os dias. São esses dias e esses horários. O treino já está estruturado para a sua realidade. Lógico, menos decisões, mais ação. Então, veja, um ambiente bem ajustado, ele vai reduzir a necessidade de motivação. Porque você já sabe. A previsibilidade. Tudo que é previsível faz com que o seu cérebro fique mais tranquilo. Então, a motivação, ela faz sim, ela tem uma função importante. Ela faz você começar. Mas o ambiente é que faz você continuar. E a continuidade, ela sim transforma qualquer corpo. Entendeu agora como você quebra esse sabotador? Mas calma, que agora eu quero te ensinar uma ferramenta extremamente poderosa. É aquela regra do mínimo viável. Para pensar. Nos dias bons, faça mais. Nos dias difíceis, faça o mínimo. Você tem que aproveitar cada momento. O importante é que você não rompa esse ciclo que você está gerando de um novo caminho, de um novo hábito, de novos comportamentos. Porque toda vez que você rompe, o cérebro também aprende a parar. Porque ele percebe que isso gera um padrão, que vira um padrão de comportamento. Eu sempre paro. Mas toda vez que você continua, ele aprende a permanecer. Olha que interessante e como é importante você entender como funciona esses sabotadores. Através de atitudes, informações e planejamento. Quer um exemplo? Vamos lá. Se não conseguiu treinar, 1 hora, faz 10 minutos. O importante é não quebrar. Eu tenho alunos que às vezes chegam atrasado, vem correndo e falam, é importante meia hora do que nada, né? Se não conseguiu o ideal, faça o possível, exatamente, é melhor que você faça o que dá. O impossível é você viver sempre recomeçando.
Não é verdade? Então para pensar aqui. A consistência sempre vence aquela intensidade. Não adianta jogar aquela meta lá em cima, sendo que hoje você consegue fazer isso. Faça isso. É verdade. Lembre-se, um pouco a cada dia vai aumentando a probabilidade de você aumentar o maior. Bom, existe algo que alguns profissionais não falam. Toda vez que você cumpre uma pequena ação, o seu cérebro ele vai registrando uma identidade. E essa identidade é um padrão de comportamento que você tem. Então ele começa a pensar, eu sou uma pessoa que faz. Quando você não faz, você fala, geralmente eu sou assim mesmo. Não tem essa conformidade. A identidade, ela sustenta o seu comportamento, muito mais do que a própria motivação. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Entenda a importância de você entender, compreender e agir para que você mude o real. A transformação, ela é assim. Você não muda quando você se sente pronto. É hoje o dia, agora é a hora. Você muda quando você se torna o tipo de pessoa que continua, mesmo sem vontade. É atitude, é ação. E isso sim é liberdade. Gente, não depende do humor para cuidar de si. O dia que eu estou feliz eu cuido. Não, é naqueles dias mais difíceis que você levanta e vai lá e faz por você, para as pessoas que te amam. Ó, e aqui entra algo fundamental que talvez você não esteja esperando ouvir de um personal. Presta atenção. O movimento, ele não serve só para mudar o seu corpo. É verdade. Ele serve para estabilizar a sua mente. Olha a importância de uma atividade física. A atividade física ela vai regular a sua ansiedade. E isso já é comprovado cientificamente, tá? Após várias atividades consecutivas, você vai melhorar o seu humor, vai aumentar a clareza mental para suas decisões. E pense comigo, se o cérebro regulado toma decisões melhores, então imagine você viver isso todos os dias. E aí você percebe que aquelas pessoas que treinam mais, têm disciplina, elas têm mais autoconfiança, autoestima. E tudo isso influencia em quê? Nos resultados da sua vida. Agora aqui você não sai sem tarefa, e a tarefa é simples. Durante os próximos 7 dias, eu quero que você pare de ficar esperando a motivação. E vai começar antes dela. Lembra de uma coisa, muito importante. A ação vai gerar a motivação. Não o contrário. A ação vai gerar a motivação. Comece pequeno, mas comece. Presta atenção aqui, eu estou falando isso com você e provavelmente dentro do seu inconsciente e seu consciente já está tendo algumas informações do que você vai fazer primeiro, como você vai fazer. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja força, seja estrutura, direção, ou seja, um ambiente interno e externo mais organizado, seja dentro da sua casa, fora de casa, tudo isso direcionando para aquilo que você busca. É exatamente essa integração, mente, ambiente e o corpo, que sustenta o emagrecimento de verdade, gente. É exatamente sobre isso que eu venho trazer para vocês. É sobre isso que eu falo. Sem extremos, sem guerra, sem viver recomeçando novamente. Bom, porque o emagrecimento verdadeiro, ele começa muito antes do prato. Ele começa sempre nas decisões. E muitas vezes decisões invisíveis do seu dia a dia. Que aqui eu vou clarear cada uma delas. Me acompanha, porque você vai perceber que a cada informação eu quero trazer para você um alívio. Para cada informação eu vou trazer um resultado. E se você vive começando e parando, isso não diz que você é fraco ou que você é fraca. Apenas diz que ainda não construímos um sistema correto, uma forma correta. Os sistemas, eles são treináveis e você é capaz de mudar tudo isso a partir de hoje. Gente, o que eu estou falando é profundo, verdadeiro. Guarda isso aí com você. Você não precisa confiar mais em si. É verdade. Você precisa depender menos do seu humor. Quando eu estiver pronto eu vou. Para com isso. Você precisa de mais compromisso, determinado, alinhado, organizado. O compromisso é o que te leva aonde você quer chegar. É por isso que você não está emagrecendo até hoje. Nos dias em que a motivação desaparece, aí eu vou. Não tem isso. Vai lá e faz, organiza. Gente, esse vídeo aqui,
ele vai abrir a sua mente de alguma forma. Pode ter certeza. Porque eu quero te propor algo que vai ser uma escolha única. Apenas uma ação, uma pequena ação. E que comece hoje. Assistiu o vídeo? Entendeu? Vai para ação. Lembre-se, não precisa ser perfeita. Não precisa ser intensa. Simplesmente que seja possível. Ó, depois que você fizer todas essas dicas e as tarefas, volta aqui e conta como é que foi. Deixa nos comentários a sua experiência real. Eu gosto de ler essas viradas de chave. E perceba que quem lê também, você pode ser fundamental para mostrar o quanto é possível mudar. Se você conhece alguém que vive esperando a segunda-feira, depois eu começo, envie esse vídeo, porque ele vai entender o carinho que você está tendo por ela. Talvez seja a compreensão que está faltando nesse momento, o carinho que ela precisa para entender. Se inscreva no canal, deixa aquele like, porque aqui você não aprende só a emagrecer, você vai aprender a construir um cérebro que sustenta resultados verdadeiros. E ainda mais, sem depender da motivação. Ó, o mais importante é a consciência. Sempre com direção, constância e ação. Pessoal, presta bem atenção aqui. Vamos finalizar. Eu quero que você imagine o seguinte. Jamais esqueça que a motivação é ruim. A motivação é um empurrão, mas é a consistência que muda o seu destino. E a gente se vê no próximo vídeo. Vem comigo!